Alô você, tudo bem? Vamos começar a semana fazendo palestras, pinceladas do Giovanni. Sobre escravidão, racismo, sobre o acontecimento do senhor George Floyd nos Estados Unidos, tá? Na cidade de Minneapolis, que foi semana passada, dia 25. Isso aí é apenas um estopim de coisas que já vinham acontecendo, racismo, a escravidão, todas essas coisas que aconteceram resulta no que aconteceu na semana passada. Foi uma questão que aconteceu, já aconteceu outras vezes e provavelmente pode acontecer mais, porque são coisas de racismo ficar amortizada, mas não sai da ideologia de uma pessoa que pensa assim, uma pessoa branca que já foi criada com essa condição de diferenças raciais, ela em algum momento pode acontecer de chegar e ter isso aí, por uma pessoa ou por um grupo, tá? Então, eu vou dar uma pincelada aqui sobre essa questão do racismo, tá? Começando pelo foco. Eurocentrismo. O eurocentrismo é uma visão de mundo europeu, tá? Que eles queriam ser protagonista da história. As influências que eles tiveram nas áreas geopolíticas, nas suas colonizações, influenciando religiosamente, culturalmente outros povos e colonizando a escravidão que houve forte, que veio da necessidade deles ter mão de obra para trabalhar nas lavouras da América, Estados Unidos, Caribe, aqui no Brasil também, na América do Sul. E tudo isso fez com que ele se sentisse o topo da nata da, da sociedade, o topo da nata do tipo humano ideal, entendeu? E fazendo com que os outros povos, os outros tipos, as outras raças humanas fosse inferior a eles, tá? As grandes navegações, as explorações que houve foram atrás de novas terras e posteriormente foi atrás de novos povos para poder trabalhar nas terras. O europeu era insuficiente para esse trabalho de pesado, aí foram aplicados negros índios que eram mais fortes. Tá? Então, isso aí é a questão do eurocentrismo, como existiu essa célula para poder desencadear o que hoje é o racismo. Tá? Existiu a escravidão. Escravidão nos Estados Unidos, do século XVIII até o século XIX, foi o forte lá. Muitos vieram da África subsaariana. O que é isso? Aqui é o Saara. Abaixo do Saara é África subsaariana. Tá? É a África subsaariana. Abaixo do deserto do Saara, que são
foi o forte da escravidão. Tá? Golfo de Biafra, que fica na Guiné, Benin, Costa do Ouro e o norte da Angola, essa faixa foi a faixa forte de escravidão, tráfico de escravos, tá? Foram muitos arrancados dos seus povos para trabalhar forçadamente em outros países, outras colonizações que tiveram, tá? Então, em 1865 foi abolida a escravidão nos Estados Unidos, tá? Mas não teve um corte. Aboliu, acabou, tá todo mundo feliz. O negro vai trabalhar, o negro tá aí, tá solto, vai ficar. Não, ficou muito complicada a vida do negro nos Estados Unidos. Até aqui no Brasil também houve isso. A escravidão nos Estados Unidos foi abolida pela 13ª emenda da Constituição norte-americana. Tá? Em 1815, antes, já foi proibido o tráfico de escravos. Tá? Já foi proibido. Não tinha acabado a abolição, não teve a abolição, mas proibiu o tráfico de escravos. A escravidão não tinha acabado, mas foi proibido. Mesmo assim, existiam umas brechas que faziam que existisse ilegalmente a tráfico de escravos. E isso se continuou por muito tempo. Tá? Até em 1865 teve aquela questão aí. Que eles precisavam, muita lavoura, muito necessidade de mão de obra lá. E os piores trabalhos ia por escravo mesmo. Tem jeito. Era o que sobrava para eles mesmo. Tá? E foi assim durante muito tempo. O que acontecia? Os estados do sul eram os estados que tinha o foco dos escravos. Expandia algodão nas suas indústrias, nas suas colheitas, e a mão de obra aumentava, precisava. Tá? Os estados do norte eram estados industrializados e abolicionistas. Então, eles não tinham essa visão dos mesmos estados do sul. O estado do norte era industrializado, já tinha uma mentalidade mais avançada em relação a isso. Tá? Os estados do sul eram latifundiários, aristocratas e escravagistas. Estava na mente já estava uma coisa assim que era deles lá, dessa minoria branca, que sempre foi minoria, fazer com que continuasse a escravidão, continuasse ganhando dinheiro em cima do pessoal que não ganhava nada, só ganhava só uma prato de comida, alguma coisa assim. Moradia em lugares mais distantes, casas mais humildes. E isso foi o foco dessa escravidão. Tá? Houve também migrações forçadas. O que é isso? As crianças com menos de 12 anos não poderiam ser separadas dos pais ou da mãe, que a maioria era mãe sem pai, elas não poderiam. Tá? Mas a prática era comum. Foi muitas separações. Assim como os estrupos em mulheres. Houve estrupos. Os caras não. Queria escravos, mas também queria dar uma beliscada lá, estrupar uma, outra,
matar sua necessidade. Mas na hora de ser escravo, era escravo lá. Fazer o quê? São mentalidades, e minha mentalidade é uma coisa forte. Tá? Em 1865 já existia mais de 4 milhões de escravos nos Estados Unidos, os afro-americanos. Tá? Então eram escravos in natura que vinham, e a reprodução no território americano virava afro-americano. Então já tinha bastante gente, uma população bem forte para poder já começar a mudar alguma coisa, alguma mentalidade assim lá. Mas não foi. Não foi, foi bastante sofrimento, e continuou essa questão da escravidão aí por um bom tempo. Okay? Até 1865, que foi o ano da abolição, tá? Mas ficou aí muito resíduo negativo. 7 estados sulinos romperam com a União. Depois, mais 4 também romperam, fazendo os Estados Confederados, que defendia a escravidão. Então, aquela parte do Sul não queria nem saber, de nada, queria era manter a escravidão, que era o que interessava para eles. Aí, quando fala em ideia abolicionistas, já vem uma ideia já da Europa, que é os ideais iluministas. Os ideais iluministas são o forte, são os direitos humanos, direito das pessoas, o uso da razão. Por que vai fazer isso se é ser humano igual a gente? Então, várias ideias iluministas foram usadas nos Estados Unidos para começar a combater a escravidão. Essas ideias iluministas ajudaram muito. Tá? Culminou a Guerra Civil, que durou 4 anos, matou 600 mil pessoas, seria o norte contra o sul escravagista, e libertou escravos. Teve a lei de confiscos. Tudo isso é em função de mudar esse quadro. Esse quadro que não é um quadro bom para ninguém. Só quem tem essa mentalidade que acha que é superior a qualquer um. Então, é questão de mentalidade, questão escravagista. Aí veio o fim da escravidão. Mas, o que acontece? Ficou o racismo. Como eu falei anteriormente, não houve um corte, acabou a escravidão, tá todo mundo bem, me dá sua carteira aí, vamos trabalhar. Não, houve o racismo. O racismo é uma coisa que dói na pele. Dói na pele. Então, para ter duas ideias assim, teve o racismo estatal, existe, né, o racismo estatal, que o Estado fomenta aquela ideia racista, aquela coisa de separação. E tem o racismo estrutural, que você pode já jogar já no George Floyd ali, que é o conjunto de práticas institucionais, históricas, culturais, interpessoais dentro de uma sociedade que frequentemente coloca um grupo social menor, discrimina, e outro grupo social já fica por cima, no topo. Esse aí é um racismo estrutural. Tem muita coisa ligada ao George Floyd. Tá? Os grupos que nos Estados Unidos são discriminados, muitas das vezes, não é só os negros. Os índios, asiáticos e latinos. Tá? Não pensa que é só negro, não, que... Claro que o negro sofreu lei lá de trás, mas aí
teve a escravidão. Caiu aqui. Peraí, caiu aqui. Tá. Teve a escravidão que fez com os negros aqui. Tá, caiu aqui, desculpa aqui, tá. Caiu aqui. Então, houve ainda, no século XIX, leis de discriminação da violência racial. As leis de Jim Crow, leis locais que impunham segregação racial no sul dos Estados Unidos. Foi no fim do século XIX até o século XX. Foram aplicadas até 1965. Agora pouco, uns 50 anos atrás, 55, tá? Onde brancos e negros não poderiam permanecer no mesmo local. Banheiro para homens, black. Banheiro para homens, white. Complicado. Ônibus para negros ou um espaço para negros, trens, tudo isso foi lei na parte sul. Imagina a mentalidade dos caras lá, os brancos, a mentalidade racista que foi fazer uma lei dessa. Então tudo isso se reflete a questão do senhor George Floyd agora, tá? Tem também a Ku Klux Klan. O que é isso? É um grupo extremista, racista, que tem ideias totalmente extremistas, ideias de ódio, nacionalistas, que faz me lembrar aí uma certa situação atual que vive o Brasil. Alguns grupos aí vivem o Brasil, mas a ideia é dele. Então, você pega esse bolo todo de racismo, de escravidão, as ideias europeias, eurocentrismo, e reflete na morte do senhor George Floyd. Tá? Isso tudo foi através dessa cultura racista. E de vez em quando dá um estopim num, estopim no outro. Um morre aqui, outro morre ali, covardemente. Tá? Um branco matando um negro. Os negros não têm os mesmos direitos do branco. Então, tudo isso reflete no que nós vimos semana passada, aquele policial com a perna, o joelho, cara, muita covardia. O joelho no pescoço do senhor George Floyd, já imobilizado, e não foi só um, foi 3, por que essa covardia toda? Para que isso? Então isso é o racismo. Origem da escravidão, origem de muitas coisas que vão lá atrás. Então é o racismo que aflora assim tempos em tempos. Tá? Muito obrigado. Boa semana para todos.